No dia que deveria ser o mais feliz de sua vida, Camila viu sua sogra profanar o altar com um ato chocante. Mas o lixo jogado sobre seu vestido escondia uma verdade que faria todos se ajoelharem em pedido de perdão. O silêncio dentro da igreja de Santa Teresa era daqueles que precedem os milagres. Camila sentia as mãos tremerem segurando o buquê de flores simples, mas escolhidas com tanto carinho. Cada passo pelo corredor central ecoava como uma promessa sendo cumprida. Ela, a menina que cresceu nos bairros esquecidos da cidade, a jovem que sempre teve apenas o suficiente para sobreviver, estava ali, caminhando em direção ao homem que a enxergava como ninguém jamais havia enxergado. Lucas esperava no altar com os olhos brilhando de emoção. E naquele instante, Camila acreditou que todo o sofrimento, toda a luta, toda a noite em claro cuidando de idosos na casa de repouso Vale do Sol, tinha valido a pena. Mas ela não sabia que, em menos de 10 minutos, aquele altar sagrado se transformaria no palco da humilhação mais cruel que alguém poderia imaginar. Valéria observava tudo da primeira fileira com um sorriso que não alcançava os olhos. A matriarca da família Almeida, dona de uma das construtoras mais respeitadas da região, vestia elegância e desprezo em camadas tão finas que poucos conseguiam enxergar onde uma terminava e a outra começava. Seus dedos apertavam a alça da bolsa com força controlada e dentro dela, escondido entre lenços perfumados e um celular de última geração, estava um saco plástico fechado. Ninguém imaginaria o que aquele saco continha. Ninguém poderia prever que uma mãe, no dia do casamento do próprio filho, carregava consigo a arma mais vil para destruir a felicidade de uma jovem inocente. Padre Henrique abriu os braços e sua voz grave preencheu cada canto da igreja. Queridos irmãos, estamos reunidos aqui perante o sagrado para celebrar a união de Lucas e Camila. O matrimônio é um dos sacramentos mais importantes, um compromisso de amor eterno diante dos olhos do Criador. As palavras soavam como música celestial para Camila, que apertava a mão de Lucas com tanta intensidade que seus dedos ficaram brancos. Ela olhou para ele, e Lucas sussurrou apenas para ela ouvir. Você é a mulher mais linda que já existiu. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto de Camila, carregando anos de dúvidas. De noites chorando sozinha, achando que nunca seria suficiente para ninguém. Os convidados observavam emocionados. Do lado de Camila, suas colegas da casa de repouso Vale do Sol limpavam discretamente os olhos com lenços de papel. Do lado de Lucas, empresários de terno e gravata mantinham a compostura, mas até mesmo os mais duros sentiam algo se mexer no peito diante daquela cena. Amor verdadeiro tem esse poder. Atravessa classes sociais, ignora contas bancárias, não se importa se o vestido de noiva foi alugado ou se as alianças são simples. Amor verdadeiro simplesmente existe, puro e avassalador. Foi quando o Padre Henrique perguntou se havia algum impedimento para aquela união que o inferno se abriu dentro da casa de Deus. Valéria se levantou. O movimento foi tão brusco que o banco de madeira rangeu alto, fazendo várias cabeças se virarem. Eu tenho algo a dizer. Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada. Lucas fechou os olhos, o rosto se contraindo em agonia. Ele sabia. Ele tinha implorado para a mãe, tinha suplicado para que ela não fizesse isso. Tinha até ameaçado romper todo o contato se ela usasse. Mas Valéria era uma mulher que nunca recuava. Ela tinha construído um império empresarial justamente porque não conhecia o significado da palavra piedade. Mãe, não. Lucas começou, mas sua voz saiu fraca, quebrada. Valéria caminhou até o corredor central, seus passos firmes ecoando no silêncio sepulcral que havia se instalado. Ela enfiou a mão dentro da bolsa e retirou o saco plástico. Camila olhou para aquilo sem entender, sua mente recusando-se a processar o que estava prestes a acontecer. Seria um presente? Uma lembrança? O que uma sogra traria para a cerimônia de casamento escondido numa bolsa? Valéria ergueu o saco acima da cabeça como se fosse um troféu. É a verdadeira natureza da mulher que meu filho está prestes a chamar de esposa. Ela abriu o saco com um movimento dramático. Lixo. Você é lixo, Camila. E o lugar de lixo é na rua, catando sobras, não ao lado do meu filho. O que aconteceu a seguir pareceu se desenrolar em câmera lenta,
e em velocidade supersônica ao mesmo tempo. Valéria virou o saco sobre Camila. Embalagens vazias de produtos de limpeza, papéis amassados, restos de comida já decompostos, cascas de frutas podres, tudo caiu sobre o vestido branco. O véu delicado ficou manchado com algo escuro e fedorento. Uma garrafa plástica esmagada bateu no ombro de Camila e caiu no chão, rolando até os pés do altar. O grito que saiu da garganta de Camila não foi humano. Foi o som de uma alma sendo despedaçada em 1000 fragmentos. Ela caiu de joelhos, os braços envolvendo o próprio corpo, o buquê espalhado no chão. O vestido que ela tinha escolhido com tanto carinho, aquele vestido que representava o único dia de princesa que ela teria na vida inteira, estava arruinado. Mas não era o vestido que doía. Era a humilhação. Era o fato de que no dia mais importante da sua existência, alguém tinha decidido que ela merecia ser tratada como lixo, como algo descartável, como nada. Valéria! O grito de Lucas rasgou o ar. Ele empurrou a mãe com tanta força que ela tropeçou e quase caiu. O que você fez? O que você fez? Ele se ajoelhou ao lado de Camila, tentando limpar os detritos do vestido dela com as próprias mãos. Mas estava tudo grudado, molhado, fedendo. Amor, me desculpa tanto. Os convidados explodiram em reações simultâneas. As colegas de Camila correram até ela, tentando ajudá-la a se levantar. Várias pessoas começaram a gritar com Valéria. Um dos empresários, um homem de cabelos grisalhos que Lucas considerava quase um tio, apontou o dedo para Valéria com olhos cheios de fúria. Que tipo de monstro faz isso? Que tipo de criatura sem coração humilha uma noiva no altar? Valéria apenas sorriu. Era um sorriso frio, calculado, vitorioso. Monstro? Eu sou a única pessoa sensata aqui. Meu filho estava prestes a arruinar sua vida se casando com uma qualquer que passa os dias limpando o cocô de velhos. Ela não tem educação, não tem família, não tem nada a oferecer além de uma cama quente. E vocês todos estão me julgando por ter coragem de dizer a verdade? A verdade? Padre Henrique desceu do altar, e pela primeira vez em décadas de sacerdócio, sua voz carregava algo que beirava a raiva. A verdade, senhora Valéria, é que você acabou de cometer uma profanação. Nesta casa de Deus, você acabou de manchar não apenas um vestido, mas a dignidade de uma filha de Deus. E eu garanto a você que existe um preço a ser pago por isso. Camila finalmente conseguiu se levantar, apoiada pelas amigas. Seu rosto estava molhado de lágrimas, e algo pior, algo pegajoso que tinha escorrido do cabelo. Ela olhou para Valéria, e naquele olhar havia tantas coisas: dor, incredulidade, vergonha. Mas também havia algo mais, uma centelha minúscula de algo que Valéria não esperava ver: dignidade. Por quê? Camila perguntou, e sua voz saiu firme apesar de tudo. O que eu fiz para merecer isso? Eu nunca te desrespeitei. Eu sempre tentei conquistar seu respeito. Por que você me odeia tanto? Valéria deu um passo à frente, seu rosto a centímetros do de Camila. Porque você não merece meu filho. Porque eu passei a vida inteira construindo um nome, uma reputação, um império. E você é ninguém. É invisível. É descartável. Como ouse pensar que poderia entrar para minha família? Foi nesse momento que a porta da igreja se abriu com estrondo. Uma mulher idosa entrou cambaleando, apoiada em uma bengala improvisada. Seu corpo curvado pelo tempo não diminuía a determinação em seus olhos. Era Dona Irene, a catadora de recicláveis que todos no bairro conheciam, aquela que passava as madrugadas revirando lixo para sobreviver. Valéria Almeida! A voz de Dona Irene tremeu, mas carregava um peso que fez até a empresária congelar. Você tem coragem de chamar alguém de lixo? Você que sabe melhor do que ninguém o que significa ser jogada fora? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Valéria empalideceu de uma forma que assustou até mesmo aqueles que a conheciam. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Cala a boca, velha. Você não sabe de nada. Eu sei de tudo. Dona Irene caminhou lentamente pelo corredor. Cada passo, uma acusação. Eu sei que existe uma razão para você odiar tanto essa moça. E não tem nada a ver com classe social ou dinheiro. Tem a ver com o que você enterrou há anos atrás e que está apodrecendo dentro do seu peito até hoje. Lucas olhou da mãe para a velha senhora,
completamente perdido. Do que ela está falando? Dona Irene parou no meio do corredor e olhou diretamente para Valéria. Quer que eu conte? Ou você vai ter coragem de olhar nos olhos do seu filho e dizer a verdade pela primeira vez na vida? Valéria recuou como se tivesse levado um tapa. Sua boca abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. O saco plástico vazio ainda estava em sua mão, um símbolo patético de sua crueldade. E então, para o choque de todos os presentes, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mulher que todos achavam ser feita de pedra. Você não entende, Valéria sussurrou, mas sua voz foi engolida pelo caos de emoções dentro da igreja. E foi assim, com uma noiva coberta de lixo, um noivo partido de dor, uma sogra desmoronando e uma velha catadora de recicláveis, prestes a revelar um segredo, que o casamento que deveria ser uma celebração se transformou no início de uma história que ninguém jamais esqueceria. A respiração de Valéria se transformou em arquejo desesperado. Ela agarrou o banco da igreja mais próximo, os nós dos dedos ficando brancos pela força com que se segurava. Todos os olhos estavam fixos nela agora, não com a admiração que sempre exigiu, mas com uma mistura de confusão e expectativa. A empresária poderosa, a mulher que comandava reuniões com dezenas de homens sem piscar, estava desmoronando diante de uma senhora que cheirava a rua e carregava sacolas de reciclagem. Não faça isso, Valéria implorou, e o tom de súplica em sua voz chocou mais do que qualquer grito. Por favor, Irene, não aqui, não agora. Dona Irene caminhou mais alguns passos, sua bengala batendo no piso de mármore da igreja com uma cadência que parecia marcar o tempo de uma execução. Não aqui, não agora. E quando seria o momento certo, Valéria? Quando você terminasse de destruir mais uma vida inocente? Quando você arrancasse a dignidade de mais alguém como arrancaram a sua há tanto tempo? Camila estava imóvel, ainda com os braços das amigas ao redor dela, o vestido arruinado colado ao corpo. Ela não entendia nada do que estava acontecendo, mas algo na voz de Dona Irene a impedia de sair correndo daquela igreja. Havia uma história ali. Uma história que de alguma forma estava conectada à sua própria dor. Lucas soltou a mão de Camila e caminhou até a mãe. Mãe, do que essa senhora está falando? Que segredo é esse? Sua voz carregava um misto de medo e necessidade de entender como a mulher que o criou era capaz de tamanha crueldade. Valéria levantou o rosto e as lágrimas que escorriam haviam borrado completamente a maquiagem perfeita. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Lucas, meu filho, eu fiz isso por você. Tudo que eu sempre fiz foi por você. Para te proteger de... De quê? Lucas praticamente gritou. De uma mulher maravilhosa que me ama? De alguém que trabalha honestamente e que tem um coração maior que qualquer mansão que você já construiu? Do que exatamente você estava me protegendo? Dona Irene bateu a bengala no chão com força, silenciando a todos. Ela não estava te protegendo de nada, menino. Ela estava se vingando do próprio passado. Do dia em que ela foi a que estava de joelhos sendo humilhada. Do dia em que jogaram ela para fora como se fosse lixo. Um murmúrio percorreu os convidados como uma onda. Padre Henrique deu um passo à frente, seu rosto grave mas compassivo. Dona Irene, talvez seja melhor conversarmos em particular. Não! A voz de Camila surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Ela se desvencilhou das amigas e caminhou até o centro do corredor, deixando um rastro de detritos caindo do vestido. Não, se essa história tem algo a ver comigo, com o que acabei de sofrer, então eu tenho o direito de ouvir, aqui, agora, na frente de todos que testemunharam minha humilhação. Dona Irene sorriu, e era um sorriso triste, mas respeitoso. Você tem a força que ela perdeu há muito tempo atrás. A velha senhora se virou para os convidados. Há mais de 30 anos, eu conheci uma jovem. Ela tinha acabado de chegar na cidade grande vinda do interior, cheia de sonhos e esperança. Trabalhava limpando escritórios à noite, estudava de dia, economizava cada centavo. Era bonita, inteligente, mas acima de tudo, era determinada. Seu nome era Valéria. Valéria soluçou alto, tampando o rosto com as mãos. Lucas olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. Ela se apaixonou. Dona Irene continuou.
sua voz ganhando um tom de quem conta uma tragédia antiga. Se apaixonou por um rapaz de família rica. Ele prometeu mundos e fundos. Disse que não se importava que ela fosse pobre, que o amor deles era maior que qualquer diferença. E ela acreditou. Como não acreditar quando alguém te olha como se você fosse a única estrela no céu? Camila sentiu as lágrimas voltarem a escorrer. Ela conhecia essa história. Não os detalhes específicos, mas conhecia a essência. Era a história de toda mulher pobre que se apaixona, acreditando que o amor pode construir pontes sobre abismos sociais. Valéria engravidou. Dona Irene deixou as palavras caírem como pedras. E quando contou ao rapaz, ele sorriu. Disse que ficaria tudo bem, que ele daria um jeito. Ela acreditou de novo, mas o jeito que ele deu foi levá-la até a casa dos pais dele. Uma mansão enorme, cheia de cristais e tapetes importados. E foi lá, na frente de uma sala cheia de gente importante, que a mãe dele fez o que você fez hoje, Valéria. O gemido que saiu de Valéria foi animal, primitivo. Ela desabou no banco, o corpo sacudindo com soluços que pareciam rasgar sua alma. Lucas estava pálido. Mãe, você estava grávida de mim. Dona Irene balançou a cabeça. Não de você, querido. Esse bebê ela nunca chegou a conhecer. O silêncio que se seguiu era do tipo que dói nos ouvidos. Padre Henrique fechou os olhos e começou a murmurar uma oração. Algumas das convidadas começaram a chorar abertamente. A mãe do rapaz não jogou lixo literal sobre Valéria. Dona Irene continuou, implacável. Ela fez pior, colocou dinheiro no chão, notas e mais notas. E disse para Valéria pegar. Disse que aquela era a única coisa que ela realmente valia, que aquele era o preço da dignidade dela. E quando Valéria, grávida e humilhada, se abaixou tremendo para pegar o dinheiro porque precisava comer, porque não tinha mais nada, a mulher cuspiu nela. Cuspiu na cabeça dela e disse: "Isso é o que mulheres do seu tipo merecem. Você é lixo que meu filho trouxe da rua e que eu estou jogando de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído." Camila levou a mão à boca, sufocando um grito. Ela olhou para Valéria e de repente entendeu. Entendeu a raiva, o ódio, o desespero daquela mulher. O que aconteceu com o bebê? A voz de Lucas era apenas um sussurro quebrado. Dona Irene suspirou. Valéria desmaiou na rua voltando daquela casa. Quando acordou no hospital dias depois, o bebê tinha ido embora. O trauma, o estresse, a dor, o corpo dela simplesmente não aguentou. Valéria gritou. Não era mais um soluço. Era um grito de dor acumulada de décadas. Eu perdi tudo. Perdi meu filho, perdi minha dignidade, perdi quem eu era. E jurei no leito daquele hospital barato, que se eu sobrevivesse, se eu conseguisse construir algo, eu jamais permitiria que outra mulher como eu entrasse na minha família para sofrer o que eu sofri. Então você se tornou o monstro que te destruiu, Dona Irene disse suavemente. Você se tornou exatamente a mulher que você mais odiou neste mundo. A verdade daquelas palavras atingiu Valéria como um soco no estômago. Ela olhou para as próprias mãos, ainda segurando o saco plástico vazio, e pareceu realmente ver o que tinha feito pela primeira vez. Lucas se ajoelhou na frente da mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, eu sinto muito pelo que você passou. Sinto do fundo do meu coração. Mas você não estava me protegendo de nada. Você estava se vingando e escolheu a pessoa errada para descontar sua dor. Ele se levantou e caminhou até Camila. O vestido dela estava horroroso. O cheiro era insuportável. Seu cabelo estava grudado com resíduos. Mas quando Lucas pegou as mãos dela, foi com a mesma reverência com que se segura algo sagrado. Camila, eu não tenho palavras para pedir desculpas pelo que minha mãe fez. Não existem palavras suficientes no mundo. Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Eu te amo. Eu te amo mais do que minha própria vida. E se você me permitir, eu vou passar cada dia do resto da minha existência provando que você merece ser tratada como a rainha que você é. Camila queria aceitar. Queria se jogar nos braços dele e dizer que estava tudo bem, que eles superariam isso juntos. Mas algo dentro dela estava quebrado de uma forma que ela não sabia se tinha conserto. Ela olhou ao redor da igreja, para todos aqueles rostos olhando para ela com pena. Pena. Era isso que ela via nos olhos de todos.
E Camila nunca tinha querido pena de ninguém. Eu preciso sair daqui, ela disse, soltando as mãos de Lucas. Eu preciso sair. Camila, espera. Lucas tentou segurá-la, mas uma das amigas dela, uma mulher chamada Teresa, que também trabalhava na casa de repouso Vale do Sol, interveio. Deixa ela respirar, Lucas. Deixa ela processar. As amigas envolveram Camila e começaram a guiá-la para fora da igreja. Cada passo que ela dava, mais pétalas de flores pisadas e pedaços de lixo caíam do vestido. Era uma trilha de destruição, um caminho de sonhos despedaçados. Valéria observava tudo, seu corpo ainda chacoalhando com soluços. E foi quando Camila estava quase na porta que a empresária gritou. Eu não sabia que você cuidava de idosos. Eu não sabia que você era tão parecida comigo quando eu era jovem. Eu só vi o que eu queria ver. Camila parou. Ela não se virou, mas parou. A diferença entre você e eu, Valéria, é que quando a vida me jogou no chão, eu aprendi a levantar com amor no coração. Você aprendeu a levantar com ódio, e isso é o que te transformou na pessoa que você é hoje. Uma mulher poderosa, rica, respeitada e completamente sozinha. As palavras foram uma sentença final. Camila atravessou a porta da igreja e desapareceu na luz do dia lá fora. Dentro da igreja de Santa Teresa, o que sobrou foi um silêncio pesado como chumbo. Lucas estava de pé no altar vazio, seu terno impecável em contraste com o caos ao redor. Valéria estava destruída no banco, toda sua pose e poder reduzidos a nada. Dona Irene permanecia no corredor, testemunha silenciosa de um ciclo de dor que finalmente tinha sido revelado. Padre Henrique subiu novamente ao altar. Sua voz ecoou pela igreja. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque o que aconteceu aqui hoje não foi apenas a destruição de um casamento. Foi a prova de que a dor não curada se torna um veneno que eventualmente transborda e contamina tudo ao redor. Lucas se virou para a mãe uma última vez antes de sair. Eu vou atrás dela. Eu vou atrás da mulher que eu amo e vou implorar o perdão dela. E você, mãe? Você vai ter que decidir se quer viver o resto da sua vida sendo aquela mulher que te machucou ou se vai finalmente se permitir curar. Ele correu para fora da igreja, deixando Valéria sozinha com seu passado, seu presente e um futuro que de repente parecia muito incerto. Dona Irene se aproximou de Valéria lentamente. Eu não contei essa história para te destruir. Contei porque há 30 anos eu estava na rua naquele dia. Eu vi você desmaiada. Eu chamei a ambulância. Eu fui a única que te levou até o hospital e ficou do seu lado quando você acordou. E eu jurei que um dia, se você esquecesse de onde veio, se você se tornasse o que mais temia, eu te lembraria. Valéria levantou o rosto molhado para a velha senhora. Por que você se importa? Eu nunca fiz nada por você. É porque uma vez, há muito tempo, uma menina do interior chegou na cidade grande e eu dei a ela um prato de comida quando ela estava com fome. Aquela menina nunca se esqueceu. Ela voltou semanas depois com dinheiro para me pagar, mesmo estando quebrada. Aquela menina tinha honra. Eu só queria que você se lembrasse dela. E foi ali, naquela igreja vazia, exceto por algumas testemunhas chocadas, que Valéria entendeu a extensão do que tinha se tornado. Ela tinha sobrevivido à humilhação, tinha construído um império, tinha conquistado tudo que achava que importava. Mas no processo, havia perdido a única coisa que realmente valia alguma coisa: sua humanidade. E enquanto o sol entrava pelos vitrais coloridos, iluminando o espaço onde um casamento deveria ter acontecido, uma única certeza pairava no ar. Nada voltaria a ser como era. Para ninguém. O apartamento de Camila ficava no quarto andar de um prédio sem elevador no bairro onde as ruas ainda tinham buracos e os muros precisavam de pintura. Teresa e as outras duas amigas da casa de repouso Vale do Sol ajudaram-na a subir os degraus, cada passo uma tortura porque o vestido molhado e sujo pesava como se carregasse toda a vergonha do mundo. Quando finalmente atravessaram a porta, Camila desabou no sofá surrado que tinha comprado em uma loja de móveis usados, e foi só então que ela permitiu que o choro viesse de verdade. Não era um choro delicado. Era um choro que vinha das profundezas, daquele lugar onde guardamos as dores que não queremos que ninguém veja. Seus ombros sacudiam violentamente, e sons saíam da sua garganta que nem pareciam humanos.
Teresa se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos com força. Deixa sair, querida. Deixa sair tudo. As outras amigas circularam ao redor, uma presença silenciosa, mas sólida. Elas não tentavam dizer que ficaria tudo bem porque não sabiam se ficaria. Elas não diziam que Camila deveria esquecer, porque isso seria impossível. Elas apenas ficaram ali, testemunhas da dor dela, oferecendo o único conforto que importava: presença. Quanto tempo passou, Camila não soube dizer, mas eventualmente as lágrimas secaram, não porque a dor tinha diminuído, mas porque o corpo simplesmente não tinha mais água para chorar. Ela levantou o rosto, os olhos inchados e vermelhos, e olhou para o vestido arruinado que ainda vestia. Eu preciso tirar isso de mim. Sua voz saiu rouca, quebrada. Teresa ajudou-a a se levantar e a guiou até o banheiro minúsculo. Com cuidado, como se estivesse lidando com algo sagrado e não com algo profanado, ela ajudou Camila a tirar o vestido. Cada pedaço de tecido que se soltava parecia levar junto um pedaço do sonho que Camila tinha guardado desde menina. O sonho do dia perfeito, do momento em que ela seria a princesa, da única vez na vida em que ela seria vista como especial. Quando o vestido finalmente caiu no chão do banheiro com um som molhado e patético, Camila ficou ali parada, olhando para o próprio reflexo no espelho rachado. Ela ainda tinha resíduos de lixo no cabelo. Sua maquiagem tinha borrado completamente. Ela parecia destruída. Mas enquanto olhava para aquela imagem, algo estranho aconteceu. Ela viu nos próprios olhos algo que a surpresa de Valéria não tinha conseguido apagar. Ela ainda estava ali. Por baixo de toda aquela sujeira, de toda aquela humilhação, Camila ainda existia. E essa Camila que olhava de volta para ela no espelho tinha sobrevivido a coisas piores que um vestido arruinado. Ela tinha sobrevivido a crescer sem pai. Tinha sobrevivido a ver a mãe trabalhar até os ossos para colocar comida na mesa. Tinha sobrevivido a noites estudando à luz de vela quando faltava energia porque não tinham dinheiro para pagar a conta. Tinha sobrevivido a ouvir que nunca seria nada, que meninas como ela nasciam e morriam sem deixar marca no mundo. E Valéria achava que um saco de lixo iria quebrar ela? Camila entrou no chuveiro e deixou a água quente lavar tudo. Lavou o cabelo 3 vezes até não sobrar nenhum vestígio de sujeira. Esfregou a pele até ficar vermelha. E quando finalmente saiu, envolta em uma toalha velha, mas limpa, ela não parecia mais a noiva humilhada. Parecia uma guerreira se preparando para a próxima batalha. Do lado de fora do banheiro, ela podia ouvir vozes. Lucas tinha chegado. Ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Aquela voz que tinha sussurrado promessas de amor em seus ouvidos. Que tinha dito que ela era a mulher mais incrível que ele já conhecera. Mas agora aquela voz estava implorando. Por favor, Teresa, eu só preciso falar com ela. 5 minutos. Só 5 minutos. Ela não quer ver você agora, Lucas. A voz de Teresa era firme, mas não cruel. E você precisa respeitar isso. Eu amo ela. Eu amo ela mais do que qualquer coisa neste mundo. Minha mãe está doente. Não no corpo, mas aqui. Camila imaginou Lucas batendo no peito. Ela está doente aqui dentro há tanto tempo que esqueceu como ser humana. Mas isso não muda o que eu sinto por Camila. Isso não muda que eu quero passar o resto da minha vida provando para ela que ela merece tudo de melhor que este mundo pode oferecer. Camila apoiou a testa na porta do banheiro, fechando os olhos. Ela queria acreditar. Queria tanto acreditar que o amor de Lucas seria suficiente para curar o que tinha sido quebrado. Mas ela tinha visto algo hoje na igreja. Tinha visto que não importava o quanto Lucas a amasse, ele vinha de um mundo diferente. Um mundo onde pessoas como Valéria existiam. Um mundo onde ela sempre seria vista como inferior. Ela abriu a porta e saiu. Lucas estava no meio da sala, o terno ainda impecável, mas o rosto completamente destruído. Quando ele a viu, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Camila. Não. Ela levantou a mão, parando-o antes que ele pudesse se aproximar. Não, Lucas. Eu não quero ouvir desculpas. Eu não quero ouvir sobre como você ama. Porque hoje eu aprendi algo. Aprendi que amor sem respeito não vale nada. E sua mãe deixou muito claro o quanto ela não me respeita. Ela está errada. Ela está completamente errada sobre você. E eu disse isso a ela.
Eu disse que se ela não pudesse aceitar você, então ela perderia o filho dela. E o que ela disse? Camila cruzou os braços, sua voz calma, mas carregada de uma dor tão profunda que cortava como vidro. Lucas abaixou a cabeça. O silêncio foi resposta suficiente. Ela não disse nada, não é? Porque no fundo, ela sabe que você não vai me deixar. Ela sabe que você ama, mas também sabe que amor não é suficiente quando o mundo inteiro está dizendo que estamos errados um para o outro. O mundo está errado. Lucas deu um passo à frente, as mãos estendidas em súplica. Camila, por favor, não deixa o que ela fez destruir o que nós temos. Nós somos mais fortes que isso. Nós somos o quê, Lucas? Pela primeira vez desde que saíra do banheiro, a voz de Camila quebrou. Nós somos um conto de fadas? Você é o príncipe e eu sou a Cinderela e vamos viver felizes para sempre? A vida não é um conto de fadas. E hoje sua mãe me mostrou exatamente o que ela acha de mim. Ela acha que eu sou lixo. E sabe o que é pior? Parte de mim ficou pensando se ela não está certa. Não. Lucas caiu de joelhos na frente dela, as lágrimas escorrendo livremente agora. Não, você não pode acreditar nisso. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Você trabalha cuidando de pessoas que o resto do mundo esqueceu. Você dedica sua vida a dar dignidade para idosos que estão sozinhos. Você é luz pura, Camila. E minha mãe? Minha mãe está tão acostumada a viver na escuridão que a luz te machuca os olhos. As palavras eram bonitas. Eram exatamente o que Camila precisava ouvir. Mas havia uma diferença entre ouvir palavras bonitas e sentir que elas eram verdadeiras. Eu preciso de tempo, ela finalmente disse. Eu preciso de tempo para pensar, para respirar, para descobrir quem eu sou, sem estar sempre me provando para alguém. Desde que te conheci, Lucas, eu tenho tentado ser boa o suficiente para sua família. E hoje eu descobri que não importa o que eu faça, nunca vai ser suficiente para sua mãe. Então esqueça minha mãe. Case comigo e esqueça dela. Eu não posso esquecer dela, Lucas, porque ela é sua mãe. E mais cedo ou mais tarde, em um almoço de domingo, ou em um aniversário, ou quando tivermos filhos, ela vai estar lá. E toda vez que eu olhar para ela, eu vou me lembrar desse vestido, desse cheiro, dessa vergonha. Lucas enterrou o rosto nas mãos, os ombros chacoalhando com soluços. O que eu faço? Me diz o que eu preciso fazer para consertar isso. Camila se ajoelhou na frente dele, pegando o rosto dele entre as mãos e forçando-o a olhar para ela. Você não pode consertar, Lucas. Isso não é algo que você conserta com flores ou jantares românticos ou promessas. Sua mãe quebrou algo dentro de mim hoje, e eu não sei se tem conserto. Eu realmente não sei. Foi nesse momento que o celular de Lucas tocou. Ele ignorou na primeira vez. Mas o telefone tocou de novo, insistente, desesperado. Com um suspiro frustrado, ele atendeu. O quê? Sua voz saiu áspera de tanto chorar. Do outro lado da linha, Camila podia ouvir uma voz feminina falando rápido, em pânico. Lucas ficou pálido. Eu vou agora. Ele desligou e olhou para Camila com olhos arregalados. É minha mãe. Ela está no hospital. Ela desmaiou na igreja depois que saímos. Os médicos dizem que foi algo no coração. Estresse emocional extremo. Camila deveria ter sentido satisfação. Deveria ter pensado que era justiça, que Valéria estava colhendo o que plantou. Mas tudo que ela sentiu foi um vazio estranho. Vai, ela disse suavemente. Ela precisa de você. Lucas se levantou hesitante. Você vai me esperar? Você vai estar aqui quando eu voltar? Camila não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque ela realmente não sabia a resposta. Lucas a olhou por um longo momento, memorizando cada detalhe do rosto dela como se fosse a última vez. Então ele virou e saiu, a porta fechando atrás dele com um som que parecia final. Teresa se aproximou e passou o braço pelos ombros de Camila. Você fez a coisa certa, pedindo tempo. Então por que parece tão errado? Porque fazer a coisa certa quase sempre dói no começo. Camila olhou pela janela pequena do apartamento. Lá fora, a vida continuava. Carros passavam. Pessoas caminhavam. O mundo girava como se nada tivesse acontecido. Como se uma mulher não tivesse acabado de ter seu dia mais importante transformado em pesadelo. Como se um sonho não tivesse acabado de morrer. Mas enquanto olhava, Camila percebeu algo.
O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. E amanhã ele nasceria de novo, porque era isso que o sol fazia. Não importava quão escura fosse a noite, ele sempre voltava. E talvez, só talvez, ela pudesse fazer o mesmo. O Hospital São Vicente estava localizado na parte antiga da cidade, aquela onde os prédios ainda tinham fachadas de azulejo e as calçadas eram estreitas demais para duas pessoas passarem juntas. Lucas atravessou o corredor do terceiro andar, com passos que ecoavam como acusações. Cada batida dos sapatos no piso de cerâmica parecia dizer: sua culpa, sua culpa, sua culpa. Ele não sabia mais do que tinha culpa exatamente, mas carregava o peso como se fosse responsável por cada decisão errada que sua mãe já tinha tomado. Valéria estava no quarto 312, deitada numa cama hospitalar que a fazia parecer menor, mais frágil, mais humana do que Lucas a tinha visto em toda a sua vida. Os cabelos perfeitamente arrumados estavam bagunçados. A maquiagem que sempre usava como armadura tinha sido removida, revelando rugas que ela lutava tanto para esconder. Ela parecia velha e assustada. Lucas. Sua voz saiu fraca quando o viu na porta. Você veio. Você é minha mãe, ele disse, mas as palavras saíram mais como constatação de fato do que declaração de afeto. Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama, mantendo uma distância que dizia mais do que qualquer palavra poderia. O que os médicos disseram? Que meu coração está cansado, que preciso descansar, reduzir o estresse, tomar medicamentos. Ela deu uma risada amarga que se transformou em tosse. Como se remédio pudesse curar o tipo de dor que eu carrego. Lucas fechou os olhos, respirando fundo. Parte dele queria se levantar e sair. Parte dele queria gritar. Mas havia outra parte. Uma parte que ele odiava reconhecer. Que ainda era o menino de 5 anos que corria para os braços da mãe quando tinha pesadelos. Dona Irene contou tudo na igreja. Lucas finalmente disse: sobre o que aconteceu com você, sobre o bebê que você perdeu, sobre a humilhação. Valéria virou o rosto, lágrimas começando a escorrer pelas têmporas. Eu nunca quis que você soubesse. Eu nunca quis que ninguém soubesse. Por quê? Por que esconder algo tão importante? Por que deixar que isso apodrecesse dentro de você até se transformar em... No que você fez hoje? Porque eu tinha vergonha. Valéria praticamente gritou. Depois tossiu de novo, a mão voando para o peito. Quando conseguiu falar novamente, sua voz estava quebrada. Eu tinha vergonha de ter sido tão estúpida, de ter acreditado em promessas vazias, de ter achado que amor poderia atravessar mundos diferentes. E quando perdi meu bebê, quando acordei naquele hospital e soube que ele tinha ido embora, eu jurei que nunca mais seria fraca assim, que nunca mais deixaria ninguém me ver como inferior. Então você se tornou a pessoa que te machucou. Lucas repetiu as palavras de Dona Irene. Você fez com Camila exatamente o que fizeram com você. Eu sei. O grito de Valéria foi visceral. Eu sei. E o pior é que enquanto estava fazendo, enquanto estava virando aquele saco sobre ela, tudo o que eu via era eu mesma. Eu de joelhos. Eu recolhendo o dinheiro do chão. Eu sendo tratada como nada. E eu odiei ela por me fazer lembrar. Eu odiei ela porque olhar para ela era como olhar para tudo que eu matei dentro de mim para sobreviver. Silêncio caiu entre mãe e filho, pesado como chumbo. Lá fora, o hospital continuava sua rotina de emergências e esperanças, de vidas sendo salvas e outras sendo perdidas. Mas naquele quarto, 2 pessoas estavam tentando decidir se ainda havia algo entre elas que valia a pena salvar. Eu amo ela, mãe. Lucas disse finalmente, sua voz carregada de uma tristeza tão profunda que doía escutar. Eu amo Camila de um jeito que eu nem sabia que era possível amar alguém. E você destruiu o dia dela. Você destruiu a confiança dela. Você pode ter destruído nós. Eu sei, Valéria sussurrou. E eu não sei como consertar isso. Eu não sei se tem conserto. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu e Dona Irene entrou, arrastando sua bengala, sua presença enchendo o espaço como se ela fosse muito maior do que realmente era. Atrás dela, para o choque absoluto tanto de Lucas quanto de Valéria, estava Camila. Ela não estava usando o vestido arruinado, obviamente. Vestia uma roupa simples,
cabelo preso num rabo de cavalo, sem maquiagem. Parecia ter envelhecido anos em horas, mas também havia algo diferente nela. Uma firmeza no olhar que não estava lá antes. "O que você está fazendo aqui?" Lucas se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu. "Eu pensei, você disse que precisava de tempo." "Eu preciso de tempo", Camila disse calmamente. "Mas antes de poder seguir em frente, eu preciso de respostas." Ela caminhou até a cama onde Valéria estava deitada. A empresária encolheu-se involuntariamente, como se esperasse outro golpe. "Dona Irene me contou sua história completa no caminho para cá." Camila começou. "Me contou sobre a humilhação que você sofreu, sobre como perdeu seu bebê, sobre como construiu um império do zero porque precisava provar para o mundo que você valia alguma coisa." "Então você entende", Valéria disse rapidamente, agarrando-se à esperança nas palavras de Camila. "Você entende porque eu... Entender não é o mesmo que perdoar." Camila a cortou, e suas palavras caíram como uma sentença. "Eu entendo sua dor, Valéria. Eu realmente entendo, mas você escolheu transformar sua dor em arma. Você escolheu ferir alguém inocente porque não conseguiu curar suas próprias feridas." "Eu sei disso." Valéria cobriu o rosto com as mãos. "Eu sei e odeio o que me tornei. Odeio olhar no espelho e ver a mesma mulher cruel que me destruiu. Mas aqui está a diferença entre você e eu." Camila continuou, e pela primeira vez, sua voz tremeu com emoção contida. "Quando a vida me jogou no chão, quando me disseram que eu nunca seria nada, que meninas como eu eram invisíveis, eu escolhi usar isso para ser melhor. Eu escolhi trabalhar na casa de repouso Vale do Sol, cuidando de pessoas que a sociedade descartou, porque eu sei como é se sentir descartada. Eu escolhi transformar minha dor em compaixão, não em crueldade." Dona Irene se aproximou, colocando a mão no ombro de Camila. "Conta pra ela, criança. Conta a parte que você me contou no caminho." Camila respirou fundo, e quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma emoção tão crua que fez até Valéria parar de chorar para escutar. "Minha mãe trabalhou como empregada doméstica a vida inteira. Ela limpava as casas de famílias ricas, incluindo a sua, Valéria. Você se lembra de uma mulher chamada Sandra? Cabelos grisalhos, sempre quieta, que trabalhou na sua casa por alguns meses há uns 10 anos atrás?" Valéria franziu a testa, tentando lembrar. "Sandra. Havia uma Sandra que limpava os banheiros. Mas ela saiu porque você a acusou de roubar uma joia que depois encontrou no seu próprio armário." Camila completou, e sua voz agora estava cheia de lágrimas não derramadas. "Você a humilhou na frente de outros funcionários. A chamou de ladra, a despediu sem referências. Ela ficou meses sem conseguir outro emprego porque ninguém contrata alguém que foi acusado de roubo, mesmo que a acusação seja falsa." O silêncio que caiu no quarto era do tipo que precede terremotos. Lucas olhou da mãe para Camila, os olhos arregalados em horror crescente. Valéria ficou branca como o lençol da cama hospitalar. "Essa Sandra", Camila continuou, e agora as lágrimas escorriam livremente. "É minha mãe. E quando você destruiu a reputação dela, quando você fez com que ela perdesse o emprego e ficasse sem conseguir sustentar a família, ela precisou aceitar trabalhos piores, em condições horríveis, por metade do salário. Ela trabalhou até seu corpo não aguentar mais. E hoje, ela está numa cadeira de rodas com dores crônicas, incapaz de trabalhar, vivendo com uma pensão miserável que mal paga seus remédios." "Meu Deus", Lucas sussurrou, caindo de volta na cadeira. "Meu Deus, mãe, o que você fez?" Valéria estava congelada, os olhos fixos em Camila como se estivesse vendo um fantasma. Eu não sabia. Eu encontrei a joia depois e pensei em entrar em contato, mas estava tão envergonhada e então simplesmente esqueci. Como alguém esquece de ter destruído a vida de outra pessoa?" "Você esqueceu", Camila disse, e agora havia algo feroz em sua voz. "Porque para você, pessoas como minha mãe, pessoas como eu, somos invisíveis. Somos apenas a mulher que limpa seu banheiro ou o homem que arruma seu jardim. Não somos pessoas reais com vidas reais e dores reais. Somos apenas serviço." Dona Irene bateu sua bengala no chão. "E agora você entende, Valéria. Você não apenas repetiu o ciclo de dor que te foi feito. Você o expandiu. Feriu pessoas que nunca te fizeram mal algum. E hoje,
Quando você despejou lixo sobre Camila, você estava despejando sobre a filha da mulher cuja vida você destruiu anos atrás. Eu não sabia, Valéria repetiu, mas as palavras eram vazias. Eu juro que não sabia. Não saber não te absolve, Camila disse com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Porque se você tivesse se importado o suficiente, se tivesse visto minha mãe como ser humano, em vez de como propriedade, você teria verificado antes de acusar. Você teria pedido desculpas quando encontrou a joia. Você teria feito o certo. Lucas estava chorando abertamente agora, o rosto enterrado nas mãos. Seu mundo inteiro estava desmoronando, revelando fundações podres que ele nunca soube que existiam. Como você consegue estar aqui? Lucas finalmente conseguiu perguntar, olhando para Camila com algo próximo de reverência. Como você consegue estar na mesma sala com ela depois de tudo que ela fez? Para você, para sua mãe? Camila olhou para ele, e naquele olhar havia amor, mas também havia algo mais. Havia uma força que vinha de ter sobrevivido a coisas que deveriam ter quebrado ela. Porque Dona Irene me ensinou algo no caminho para cá. Ela me disse que existem 2 tipos de justiça no mundo. A justiça que vem de vingança, que apenas perpetua o ciclo de dor. E a justiça que vem de verdade, que força as pessoas a encarar o que fizeram e decidir quem querem ser daqui para frente. Ela se virou para Valéria, que estava tremendo na cama hospitalar. Eu não vim aqui te perdoar, Valéria. Perdão é algo que você precisa conquistar, não algo que eu posso dar de graça. Eu vim aqui para que você olhe para mim. Realmente me veja pela primeira vez e entenda exatamente o que você fez. Não apenas hoje, mas há anos atrás. Não apenas para mim, mas para minha mãe. O que você quer de mim? Valéria perguntou, a voz quebrada. Eu quero que você escolha, Camila disse simplesmente. Você pode continuar sendo a mulher que foi feita pela dor. Ou pode se tornar a mulher que a dor não conseguiu destruir completamente. Você pode continuar o ciclo. Ou pode ser corajosa o suficiente para quebrá-lo. E com essas palavras, Camila se virou e saiu do quarto, deixando para trás uma mãe e um filho tentando entender como consertam algo que está quebrado há gerações. Dona Irene ficou por um momento, olhando para Valéria com olhos que viram décadas de dor humana. A escolha é sua, Valéria. Sempre foi. A pergunta é, você tem coragem de fazer diferente desta vez? Ela também saiu, deixando Valéria sozinha com Lucas e com o peso esmagador de todas as escolhas erradas que tinha feito. E no corredor do hospital, Camila encostou na parede, fechou os olhos e finalmente permitiu que o tremor que tinha segurado com tanta força tomasse conta de seu corpo. Ela tinha sido forte. Tinha olhado sua torturadora nos olhos e disse a verdade. Mas, meu Deus, como doía. 3 dias se passaram desde o confronto no hospital. 3 dias em que o silêncio entre Lucas e Camila pesava mais do que qualquer conversa. Ele mandava mensagens que ela lia, mas não respondia. Ele ligava e ela deixava tocar até cair na caixa postal. Não porque não o amasse, mas porque algumas feridas precisam de mais do que amor para cicatrizar. Camila voltou ao trabalho na casa de repouso Vale do Sol, porque era lá que ela sempre encontrava paz. Havia algo profundamente reconfortante em cuidar de pessoas que tinham visto a vida inteira passar, que tinham enfrentado perdas e dores e ainda assim acordavam todo dia escolhendo continuar. Eles eram mais sábios do que qualquer livro que Camila poderia ler. Era uma tarde chuvosa, quando ela estava ajudando seu Antônio, um senhor de 80 e poucos anos que tinha sido professor de literatura a vida toda, a caminhar pelo corredor. Ele se apoiava pesadamente no andador, mas insistia em fazer o percurso todos os dias. Você está diferente, menina, ele disse com aquela voz rouca de quem fumou durante décadas. Parece que está carregando o mundo nos ombros. Camila sorriu, mas era um sorriso triste. Só algumas coisas pessoais, seu Antônio. Nada que o senhor precise se preocupar. Bobagem. Quando a gente fica velho, as únicas coisas que importam são as pessoas que cuidam da gente. E você sempre cuidou bem de mim. Então, se você está sofrendo, isso me preocupa sim. Ela o ajudou a sentar numa poltrona perto da janela, onde ele gostava de ver a chuva cair. É complicado, seu Antônio. Tem a ver com família, com perdão, com não saber se amor é suficiente quando tudo mais está quebrado. O velho professor ajeitou os óculos no rosto
e olhou para ela com aqueles olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Me deixa contar uma história. Eu já fui casado, 52 anos com a mesma mulher. E sabe quantas vezes eu quis desistir? Centenas, milhares talvez. Mas toda vez que eu pensava em ir embora, eu me perguntava uma coisa: quem eu vou ser se deixar isso me quebrar? Vou ser o homem que corre quando fica difícil? Ou vou ser o homem que fica e luta? Mas e se a pessoa que te machucou não mudar? E se ela continuar sendo quem sempre foi? Aí você não está lutando para mudar ela, criança. Você está lutando para não deixar a crueldade dela mudar você. As palavras ficaram com Camila por horas depois, ecoando em sua mente enquanto ela terminava o turno. Ela estava tão perdida em pensamentos que quase não viu a figura sentada no banco do lado de fora da casa de repouso quando saiu. Era Valéria. A empresária estava irreconhecível, sem maquiagem, cabelos presos num coque simples, usando roupas comuns sem nenhuma marca de grife visível. Ela parecia ter envelhecido uma década nos últimos dias. Quando viu Camila, ficou de pé, e havia algo em seu olhar que Camila nunca tinha visto antes. Humildade genuína. Eu sei que você não quer me ver. Valéria começou antes que Camila pudesse falar. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas eu preciso fazer algo, e preciso que você venha comigo. Valéria, eu não estou pronta para... Não é sobre você me perdoar, não é sobre mim e Lucas, é sobre sua mãe. Por favor. Havia lágrimas nos olhos da mulher mais orgulhosa que Camila já conhecera. Por favor, me dê uma chance de tentar fazer uma coisa certa depois de tantas erradas. Contra todo o instinto que gritava para ela recusar, Camila se encontrou concordando. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse a lembrança das palavras de seu Antônio. Ou talvez fosse apenas exaustão de carregar tanto ódio. Elas entraram no carro de Valéria, um veículo que provavelmente custava mais do que Camila ganharia em 5 anos, mas que hoje parecia apenas um carro. Valéria dirigia em silêncio, as mãos apertando o volante com força. A chuva batia no para-brisa num ritmo hipnótico. Para onde estamos indo? Camila finalmente perguntou. Para enfrentar meus erros. Valéria respondeu simplesmente. 20 minutos depois, elas pararam em frente a uma casa pequena num bairro que Camila conhecia bem. Era onde sua mãe morava. O coração de Camila acelerou. O que você está fazendo? Como você sabe onde ela mora? Eu contratei alguém para descobrir. Valéria admitiu. E antes que Camila pudesse explodir, ela continuou rapidamente. Não para machucá-la, para consertar. Para finalmente, depois de todos esses anos, fazer o que deveria ter feito no momento em que encontrei aquela maldita joia no meu armário. Sandra estava na sala quando elas entraram. Camila abrindo a porta com sua própria chave. A mulher mais velha estava na cadeira de rodas, assistindo a uma novela na televisão pequena. Quando viu Valéria entrar atrás da filha, seu rosto empalideceu. Camila, o que está acontecendo? Por que você trouxe ela aqui? Valéria deu 2 passos à frente, e então, para o choque absoluto tanto de Camila quanto de Sandra, ela se ajoelhou. A empresária orgulhosa, a mulher que comandava salas de reunião e nunca abaixava a cabeça para ninguém, estava de joelhos no chão simples da casa de Sandra. Eu vim pedir perdão, Valéria disse, e sua voz estava tão quebrada que mal era reconhecível. Há 10 anos, eu cometi um erro terrível. Acusei você de roubar uma joia que eu mesma tinha guardado no lugar errado. Te despedi sem referências. Destruí sua reputação. E quando descobri meu erro, eu estava tão envergonhada, tão orgulhosa, que simplesmente deixei passar. Fingi que não tinha acontecido. Permiti que você sofresse as consequências do meu erro. Sandra estava tremendo, as mãos apertando os braços da cadeira de rodas. Você sabe o que aconteceu comigo por causa disso? Sabe quantas portas foram fechadas na minha cara? Quantas vezes eu chorei porque não conseguia alimentar minha filha? Eu não sei, mas quero saber. Quero ouvir tudo. Cada detalhe, cada dor, porque eu preciso entender completamente o que eu fiz. Camila estava encostada na parede, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, observando a cena se desenrolar. Sua mãe começou a falar, e foi como se uma represa tivesse se rompido. Ela contou sobre as entrevistas onde as pessoas olhavam seu currículo
e viam o período sem referências e apenas balançavam a cabeça. Contou sobre ter que aceitar trabalhos de limpeza pagos por hora, sem benefícios, sem segurança. Contou sobre o dia em que seu corpo simplesmente desistiu, quando ela estava limpando o chão de um escritório tarde da noite e suas costas travaram com tanta dor que ela desmaiou. Eu tive que vender tudo que tinha de valor para pagar as contas médicas. Sandra continuou, a voz embargada. Tudo. As joias que minha mãe me deixou. Os móveis que eu tinha comprado com tanto orgulho. Tudo. E ainda assim não foi suficiente. Eu fiquei com dívidas que me seguem até hoje. Valéria chorava abertamente agora, mas não tentava limpar as lágrimas. Ela deixou que caíssem, que manchassem sua blusa cara, que fossem testemunha visível de sua vergonha. Quanto? Valéria perguntou quando Sandra terminou. Quanto eram as dívidas médicas? Quanto você precisou vender? Quanto você perdeu em salários por não conseguir trabalhar? Por que você quer saber? Sandra perguntou, desconfiada. Valéria abriu a bolsa e tirou um envelope. Suas mãos tremiam quando o estendeu para Sandra. Porque eu passei os últimos 3 dias com um contador fazendo cálculos. Salários perdidos, juros das dívidas, custos médicos, tudo. Isso, ela apontou para o envelope. É o que eu te devo. Com juros. E com 10 anos de desculpas que chegaram tarde demais. Sandra abriu o envelope com mãos trêmulas. Quando viu o cheque dentro, ela soltou um som estrangulado. Isso é mais do que... Eu não posso aceitar isso. Você pode e vai, Valéria disse com firmeza. Mas não era a firmeza arrogante de antes. Era a firmeza de alguém que finalmente sabia o que precisava fazer. Isso não compra seu perdão. Dinheiro não pode comprar o que eu tirei de você. Sua saúde, sua paz, anos da sua vida. Mas é o mínimo que eu posso fazer. É começar a pagar uma dívida que nunca vai estar completamente quitada. Por que agora? Camila perguntou, sua voz cortando o silêncio carregado. Por que depois de todos esses anos, depois de tudo que você fez, você está fazendo isso agora? Valéria finalmente se levantou, encarando Camila. Porque quando despejei aquele lixo sobre você na igreja, quando olhei para seu rosto e vi a dor que eu estava causando, eu vi minha mãe. A mulher que me criou com tão pouco, que trabalhou até os dedos sangrarem para me dar uma chance. E percebi que se minha mãe estivesse viva para ver o que me tornei, ela teria vergonha. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que costumava nos fazer sofrer. Ela se virou para Sandra novamente. E quando Dona Irene contou minha história na igreja, quando o mundo inteiro soube que eu já fui humilhada, que já fui pobre, que já sofri, eu percebi algo. Eu sobrevivi àquela dor. Construí um império. Consegui tudo o que achava que queria. Mas no processo, me tornei vazia, rica, poderosa, respeitada e completamente vazia. Porque sucesso construído sobre a dor dos outros não vale nada. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva lá fora. Sandra olhava para o cheque em suas mãos como se não conseguisse acreditar que era real. Camila olhava para Valéria como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Isso não me faz perdoar você, Sandra finalmente disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Dinheiro não apaga dor, não devolve anos, não cura um corpo quebrado. Eu sei, Valéria concordou, e não estou pedindo perdão. Estou apenas tentando ser a pessoa que deveria ter sido desde o início. Alguém que reconhece seus erros e tenta, mesmo que seja impossível, consertar o que quebrou. Ela caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Camila, eu sei que você nunca vai me perdoar. Sei que destruí qualquer chance que Lucas e você tinham juntos. Mas eu preciso que você saiba uma coisa. Você tem uma força que eu nunca tive. Você sofreu, viu sua mãe sofrer, e escolheu se tornar alguém que cuida dos outros. Eu sofri e me tornei alguém que machuca. Essa é a diferença entre pessoas que sobrevivem à dor e pessoas que são destruídas por ela. Ela saiu, a porta fechando suavemente atrás dela. Mãe e filha ficaram sozinhas. O cheque ainda na mão de Sandra. O peso de décadas de dor apenas começando, a se aliviar. Filha, Sandra chamou suavemente. Você ama o filho dela? Camila assentiu, incapaz de falar. Então aqui está o que eu aprendi na vida. Você não escolhe sua família, mas escolhe o que faz com a dor que sua família causa.
E se aquele menino te ama, se ele não é como a mãe dele, então não deixe os erros dela destruir sua chance de felicidade. Mas mãe, depois de tudo que ela te fez, exatamente por causa de tudo que ela me fez, eu sei o valor de uma segunda chance. E aparentemente, ela também está começando a aprender. Camila abraçou a mãe, e elas choraram juntas. Choraram pela dor passada, pelo presente incerto, e pela possibilidade frágil de um futuro onde ciclos antigos finalmente poderiam ser quebrados. Lá fora, Valéria sentou no carro por longos minutos antes de conseguir dirigir. Ela tinha dado o primeiro passo. Tinha enfrentado suas vítimas. Tinha começado a pagar suas dívidas. Mas a estrada para a redenção era longa, e ela estava apenas começando. A notícia se espalhou pelo bairro como fogo em mato seco. Valéria Almeida, a empresária temida e respeitada, tinha ido de joelhos até a casa de uma ex-funcionária pedir perdão. As pessoas falavam nos mercados, nos pontos de ônibus, nas igrejas. Alguns diziam que era estratégia, uma jogada calculada para reconquistar o filho. Outros diziam que era tarde demais, que certas feridas não cicatrizam com dinheiro. Mas todos concordavam em uma coisa: algo havia mudado. Lucas não dormia há dias. Ele passava as noites no escritório da construtora que a mãe tinha construído tijolo por tijolo, olhando para documentos que não conseguia processar. Ele tinha crescido admirando Valéria, vendo-a como exemplo de força e determinação. Mas agora, cada memória estava contaminada. Cada conquista empresarial tinha sido alcançada por uma mulher capaz de destruir vidas sem piscar. Como ele não tinha visto? Como tinha sido tão cego? Na manhã seguinte à visita de Valéria à casa de Sandra, Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou o celular e ligou para o advogado da família. Eu quero transferir metade das minhas ações da empresa para um fundo. Um fundo que vai financiar bolsas de estudo para filhos de trabalhadores domésticos. Quero que seja administrado de forma independente, sem influência minha ou da minha mãe. Do outro lado da linha, houve um silêncio atordoado. Lucas, você está falando de uma fortuna. Isso representa... Eu sei exatamente o que representa. Representa tentar começar a consertar décadas de exploração. Representa colocar meu dinheiro onde está minha boca quando digo que quero mudar. Ele desligou antes que o advogado pudesse argumentar mais. Mas sua próxima ligação foi ainda mais difícil. Ele precisava falar com Camila. Não para implorar mais uma vez. Não para fazer promessas vazias. Mas para mostrar, com ações concretas, que ele entendia. Que ele realmente entendia. Enquanto isso, na casa de repouso Vale do Sol, Camila estava tendo uma conversa que não esperava. Dona Irene tinha aparecido de manhã cedo, pedindo para falar com ela em particular. Elas se sentaram no pequeno jardim nos fundos, onde os idosos gostavam de tomar sol. Você está esperando que eu venha defender Valéria? Dona Irene começou, suas mãos enrugadas descansando sobre a bengala. Mas não vou fazer isso. O que ela fez foi imperdoável de muitas formas. Mas vim te contar algo que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão. Camila esperou, o coração apertado. Depois que Valéria perdeu o bebê há todos aqueles anos, ela perdeu a vontade de viver. Dona Irene disse, e as palavras caíram como bombas. Eu encontrei ela no banheiro daquele hospital e chamei ajuda a tempo, mas ela ficou internada por meses depois disso. Não numa ala comum, numa ala onde pessoas que não conseguem mais suportar a dor ficam. Camila sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela não queria sentir pena. Não queria que essa informação mudasse algo, mas era impossível não ser afetada. Quando ela finalmente saiu, Dona Irene continuou. Ela tinha feito uma escolha. Ou deixava a dor a destruir completamente, ou a transformava em algo que a fizesse forte. Ela escolheu errado. Escolheu transformar dor em armadura, em crueldade, em poder. Mas entenda, criança, ela estava tentando sobreviver da única forma que conhecia. Por que você está me contando isso? Camila perguntou, a voz quebrada. Porque perdão não é sobre dizer que o que a pessoa fez foi aceitável. É sobre decidir se você vai deixar o ódio consumir você do jeito que consumiu ela. Você pode escolher não perdoar Valéria. Seria compreensível. Mas se escolher carregar esse ódio, ele vai envenenar cada parte da sua vida.
Vai envenenar seu relacionamento com Lucas. Vai envenenar até sua capacidade de ser feliz. Antes que Camila pudesse responder, seu celular tocou. Era Lucas. Ela hesitou, depois atendeu. Camila, eu sei que você não quer me ver. Eu sei que não mereço sua atenção. Mas eu preciso que você venha até a construtora Almeida. Por favor. Só dessa vez. Se depois você quiser que eu desapareça da sua vida para sempre, eu vou. Mas por favor, me dê essa chance. Havia algo diferente na voz dele. Não era desespero. Era determinação. Camila olhou para Dona Irene, que apenas assentiu encorajadoramente. Quando Camila chegou à construtora, encontrou não apenas Lucas esperando, mas uma sala de conferência cheia de gente. Funcionários da empresa, o advogado e, para sua surpresa absoluta, várias mulheres que ela reconheceu como empregadas domésticas do bairro. Lucas estava de pé na frente de todos, segurando uma pasta de documentos. Quando viu Camila, seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Obrigado por vir, ele começou. Eu pedi para todas essas pessoas estarem aqui, porque o que eu preciso dizer não é só para você. É para todos que foram afetados pelo jeito que minha família construiu sua fortuna. Ele abriu a pasta e começou a distribuir documentos. Hoje estou oficializando a criação do Fundo Sandra Rodrigues de Educação. Metade das minhas ações nesta empresa serão usadas para financiar educação completa, desde escola básica até universidade, para filhos de trabalhadores domésticos. O fundo será administrado de forma independente e começará imediatamente. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Camila sentiu as pernas bambearem. Isso era milhões. Isso era abrir mão de metade de sua herança. Mas isso não é tudo. Lucas continuou, sua voz ficando mais firme. Eu também estou estabelecendo um programa dentro da construtora. Todo funcionário, não importa a posição, terá seus filhos com educação garantida paga pela empresa. E estarei criando um comitê de revisão, liderado por ex-funcionários, para investigar quaisquer casos passados de tratamento injusto e providenciar reparações. Uma das mulheres na sala começou a chorar. Outra levantou a mão tremendo. Por quê? Por que você está fazendo isso? Lucas olhou diretamente para Camila quando respondeu. Porque eu me apaixonei por uma mulher que me mostrou que dignidade não tem preço, que cuidar dos outros vale mais do que qualquer fortuna. E porque percebi que eu passei a vida inteira sendo cúmplice silencioso da crueldade da minha mãe. Dinheiro não apaga isso, mas a ação pode começar a construir algo diferente. Ele caminhou até Camila, parando a 1 metro de distância, respeitando seu espaço. Eu não estou fazendo isso para te comprar de volta, Camila. Não estou fazendo para apagar o que aconteceu no altar. Estou fazendo porque você estava certa. Amor sem respeito não vale nada. E respeito significa honrar o que você representa. Significa transformar privilégio em responsabilidade. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Camila agora. Ela olhou para os documentos em suas mãos, para as mulheres na sala que estavam abraçando umas às outras, para Lucas com seus olhos suplicantes, mas dignos. Você nomeou o fundo com o nome da minha mãe. Ela sussurrou. Porque foi ela quem sofreu primeiro. Foi ela quem pagou o preço da arrogância da minha família. E se vamos começar a consertar, precisamos começar reconhecendo exatamente quem ferimos. Foi nesse momento que a porta da sala de conferência se abriu e Valéria entrou. Ela não estava usando sua roupa de executiva habitual. Estava vestida de forma simples, quase humilde. E seu rosto mostrava que ela tinha chorado tanto quanto todos os outros. Eu não sabia que você ia fazer isso. Ela disse para Lucas, a voz trêmula. Seu advogado me ligou em pânico dizendo que você estava doando metade da sua herança. Não estou doando. Lucas corrigiu firmemente. Estou investindo. Estou investindo no tipo de mundo que deveria existir. O tipo de mundo onde mães como Sandra não são destruídas por acusações falsas. Onde filhas como Camila não são chamadas de lixo por ousarem amar. Valéria se virou para as mulheres na sala. Eu queria que vocês soubessem que eu vou fazer o mesmo. Metade das minhas ações também serão transferidas para o fundo. E estarei me afastando da posição de CEO da empresa. O choque foi total. Lucas olhou para a mãe com olhos arregalados. Mãe, você não precisa? Eu preciso. Valéria o interrompeu. Eu construí este império, mas construí sobre fundações podres, sobre exploração, sobre crueldade,
sobre tratar pessoas como descartáveis. E se vou realmente mudar, se vou realmente me redimir, não posso fazer isso de uma posição de poder. Preciso aprender a ser humana de novo. E isso significa abrir mão do que usei para me proteger de ser humana. Ela caminhou até Camila, e pela segunda vez em poucos dias, a mulher mais orgulhosa que a cidade conhecia se ajoelhou. Mas desta vez não era em casa privada. Era na frente de funcionários, de testemunhas, de pessoas que a tinham admirado e temido. Camila, eu não posso mudar o que fiz. Não posso devolver aquele dia para você. Não posso apagar a dor. Mas posso passar o resto da minha vida tentando ser a pessoa que deveria ter sido quando você entrou na minha família. Não estou pedindo perdão. Perdão é algo que se conquista, não que se pede. Estou apenas dizendo que vou passar cada dia provando que dor pode se transformar em cura se a pessoa tiver coragem de fazer o trabalho. O silêncio na sala era absoluto. Todos os olhos estavam em Camila, esperando sua resposta. E ela entendeu naquele momento que sua decisão não afetaria apenas ela e Lucas. Afetaria todas aquelas mulheres na sala. Afetaria a mensagem que seria enviada sobre se pessoas realmente podem mudar, sobre se ciclos realmente podem ser quebrados. Ela olhou para Lucas, que a observava com um amor tão puro que doía ver. Olhou para Valéria, ainda de joelhos, vulnerável de uma forma que devia custar cada pedaço de seu orgulho. Olhou para as mulheres na sala. Algumas delas provavelmente já tinham sofrido nas mãos de pessoas como Valéria. Levanta, Camila finalmente disse, sua voz surpreendentemente firme. Valéria obedeceu, tremendo. Eu não vou dizer que te perdoo. Não hoje. Talvez não amanhã. Talvez demore anos. Mas vou dizer uma coisa. Estou disposta a testemunhar se essa mudança é real. Estou disposta a dar espaço para que você prove, com ações e não palavras, que pode ser diferente. Ela se virou para Lucas. E quanto a você, Lucas? Você me mostrou hoje algo que eu precisava ver. Que você entende. Que você realmente entende o que sua família representa e está disposto a fazer algo radical para mudar isso. Mas eu preciso de tempo ainda. Preciso processar. Preciso curar. Quanto tempo você precisar? Lucas disse imediatamente. 1 semana, 1 mês, 1 ano. Eu vou estar aqui. Não implorando, não pressionando, apenas provando todo dia que eu sou digno do seu amor. Camila assentiu, e então fez algo que surpreendeu até ela mesma. Ela estendeu a mão para Valéria. Não era um abraço, não era perdão. Era algo menor, mas talvez mais significativo. Era uma ponte. Pequena, frágil, mas uma ponte. Valéria olhou para a mão estendida como se fosse o presente mais precioso que já tinha recebido. E quando a apertou, quando seus dedos se tocaram, algo mudou no ar. Não foi mágico. Não resolveu tudo. Mas foi um começo. As mulheres na sala começaram a aplaudir. Não porque a história tinha terminado feliz, mas porque tinham testemunhado algo raro. Pessoas escolhendo ser melhores do que a dor que carregavam. E do lado de fora da sala de conferência, Dona Irene observava através da janela de vidro um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto enrugado. Ela tinha visto muita dor em sua vida. Tinha visto ciclos de crueldade se repetirem geração após geração. Mas às vezes, apenas às vezes, testemunhava alguém corajoso o suficiente para quebrar o padrão. E hoje, ela tinha testemunhado 3 pessoas encontrando essa coragem. O amanhecer chegou devagar sobre a cidade, pintando o céu com tons de rosa e dourado que pareciam prometer algo novo. Camila estava sentada na varanda do apartamento, uma xícara de café quente nas mãos, observando o mundo acordar. Fazia alguns dias desde a reunião na construtora, e ela ainda estava processando tudo o que tinha acontecido. Seu coração era um campo de batalha entre esperança e cautela, entre querer acreditar e ter medo de se machucar de novo. O telefone tocou. Era Teresa. Você viu as notícias? Está em todo lugar. Empresária Valéria Almeida renuncia após escândalo de exploração trabalhista. Os jornais estão chamando de o maior gesto de responsabilidade corporativa da década. Camila suspirou. Isso não é sobre gesto. Isso é sobre pessoas reais que sofreram. Sobre minha mãe. Sobre tantas outras.
Eu sei, querida. Mas você tem que admitir. É algo. É mais do que a maioria das pessoas ricas faria. Depois de desligar, Camila tomou uma decisão. Ela precisava ir até a casa de repouso Vale do Sol. Não para trabalhar, mas para conversar com as pessoas que tinham sido sua família quando todo o resto desmoronou. Quando chegou, encontrou seu Antônio no jardim, como sempre, observando os pássaros. Ele sorriu quando a viu. A noiva que não se casou voltou para visitar este velho. Camila sentou ao lado dele. Seu Antônio, posso te fazer uma pergunta? Como você soube quando perdoar sua esposa por todas as brigas, todas as mágoas? Como soube que valia a pena continuar tentando? O velho professor ajeitou os óculos, pensativo. Eu não perdoei de uma vez só. Foi um perdão construído dia após dia. Ela fazia algo gentil. Eu perdoava um pedacinho. Ela me mostrava que tinha mudado. Eu soltava um pouco da raiva. No final de 52 anos, eu tinha perdoado completamente. Mas levou tempo. E exigiu que ela realmente mudasse, não apenas prometesse mudar. E se ela não tivesse mudado, então eu teria ido embora. Porque perdão não é sobre aceitar maus tratos. É sobre dar espaço para a transformação genuína. Mas você precisa proteger seu coração enquanto dá esse espaço. As palavras ficaram com Camila enquanto ela voltava para casa. Mas ao chegar, encontrou algo inesperado na porta. Uma caixa simples, embrulhada em papel pardo. Não havia remetente, apenas seu nome escrito com uma caligrafia que ela não reconhecia. Dentro da caixa estava um vestido. Mas não era qualquer vestido. Era um vestido de noiva, claramente feito à mão, cada ponto cuidadosamente costurado. E junto dele, uma carta. Camila, meu nome é Beatriz. Eu era a costureira que sua mãe contratou para fazer seu vestido de noiva há muitos anos, quando você era criança e sonhava em se casar um dia. Sandra pagou em prestações durante 3 anos, mas nunca chegou a buscar o vestido porque as coisas ficaram difíceis depois que perdeu o emprego. Eu guardei por todos esses anos, esperando que um dia pudesse entregá-lo. Ouvi sobre o que aconteceu na igreja. Ouvi sobre como seu vestido foi arruinado. E achei que era hora de você ter o vestido que sua mãe sempre quis que você tivesse. O vestido feito com amor, não apenas alugado por necessidade. Use quando estiver pronta. Se estiver pronta. Com carinho, Beatriz. Camila desabou no chão, abraçando o vestido contra o peito, soluçando. Sua mãe tinha feito isso. Tinha sacrificado durante anos para lhe dar um vestido de noiva, mesmo quando mal tinha dinheiro para a comida. E esse vestido tinha esperado, guardado por uma estranha gentil, até o momento certo. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para Lucas. Eu preciso te ver. Agora. Eles se encontraram no mesmo lugar onde tinham tido seu primeiro encontro. Um pequeno parque no centro da cidade, onde havia um lago com patos e bancos de madeira velha. Lucas estava nervoso, as mãos nos bolsos, claramente sem saber o que esperar. Camila respirou fundo. Eu passei dias pensando sobre tudo, sobre o que sua mãe fez, sobre o que você fez, sobre quem eu quero ser e que tipo de vida quero viver. Lucas esperou, o coração visivelmente batendo forte no peito. Eu não vou mentir e dizer que a dor foi embora. Não foi. Toda vez que fecho os olhos, ainda vejo aquele momento na igreja. Ainda sinto o cheiro daquele lixo. Ainda ouço as pessoas rindo, sussurrando, e isso vai me assombrar por muito tempo. Eu entendo, Lucas começou, mas Camila levantou a mão. Mas hoje eu recebi um vestido. Um vestido que minha mãe encomendou há anos, quando ela ainda tinha esperança. Quando ela ainda acreditava que meninas como eu mereciam sonhar. E esse vestido me lembrou de algo importante. Eu não posso deixar um dia ruim destruir toda uma vida de sonhos. Não posso deixar a crueldade de uma pessoa me impedir de aceitar o amor de outra. Os olhos de Lucas começaram a brilhar com lágrimas. Mas, Camila continuou, sua voz ficando mais firme, eu preciso de promessas. Não promessas vazias. Promessas reais, concretas. Qualquer coisa, Lucas disse imediatamente. Primeiro, sua mãe fará terapia. Não por 1 mês. Por quanto tempo for necessário. Porque dor não curada se transforma em veneno. E eu não vou criar filhos perto de alguém que ainda está envenenada. Lucas assentiu vigorosamente. Eu já conversei com ela sobre isso. Ela concordou. Começou semana passada.
Segundo, nós não vamos morar perto dela. Pelo menos não por enquanto. Eu preciso de espaço para construir minha própria família sem a sombra do que aconteceu. Eu já comecei a procurar apartamentos no outro lado da cidade. Perto da casa de repouso Vale do Sol, na verdade. Pensei que você gostaria de continuar trabalhando lá. Camila sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Terceiro, eu quero que você trabalhe comigo. Não na construtora, no asilo, um dia por semana. Quero que você entenda de verdade o que significa cuidar de pessoas que a sociedade esqueceu. Quero que você viva o que eu vivo. Lucas não hesitou. Eu adoraria isso. E quarto, Camila pegou as mãos dele, finalmente permitindo o toque. Eu preciso que você entenda que perdoar sua mãe vai ser um processo longo. Haverá dias em que eu não vou querer vê-la. Dias em que a raiva vai voltar. E você precisa estar do meu lado nesses dias, não dela. Sempre, Lucas prometeu, sua voz quebrada de emoção. Sempre do seu lado. Você é minha família agora. Você é minha escolha. Camila respirou fundo, sentindo algo se soltar no peito. Então sim, eu ainda quero me casar com você. Não agora, não amanhã, mas quando eu estiver pronta, quando meu coração tiver curado o suficiente para dizer sim com alegria completa, em vez de apenas esperança cautelosa. Lucas a puxou para um abraço tão apertado que quase tirou seu fôlego. E ali, naquele parque simples, onde tudo tinha começado, eles ficaram abraçados enquanto o mundo continuava girando ao redor. Algumas semanas se passaram. Valéria cumpriu sua palavra de todas as formas possíveis. Ela não apenas doou metade de suas ações, mas começou a trabalhar como voluntária em programas de assistência a trabalhadores domésticos. No começo foi desajeitado. Ela não sabia como interagir com pessoas sem a armadura de poder. Mas lentamente, dolorosamente, ela começou a aprender. Um dia, Camila a encontrou na casa de repouso Vale do Sol. Valéria estava ajudando seu Antônio a caminhar pelo corredor, ouvindo pacientemente enquanto ele contava histórias da juventude. Você veio trabalhar aqui? Camila perguntou, surpresa. Valéria assentiu, um pouco envergonhada. Lucas me disse o que você pediu a ele, sobre trabalhar aqui um dia por semana. E pensei, se é importante para você, se é importante para ele, então precisa ser importante para mim também. Então me voluntariei, 3 dias por semana. Camila sentiu algo mudar dentro dela. Não era perdão completo, mas era o início de algo. Respeito, talvez. Reconhecimento de esforço genuíno. Seu Antônio é especial, Camila disse suavemente. Ele foi casado por 52 anos. Ele pode te ensinar muito sobre compromisso. Valéria olhou para o velho professor com novos olhos. 52 anos. Vocês devem ter tido um casamento perfeito. Seu Antônio riu, uma risada rouca, mas calorosa. Perfeito? Minha filha, nós quase nos matamos pelo menos 1 dúzia de vezes. Mas aprendemos que amor não é sobre não cair. É sobre escolher levantar juntos todas as vezes que caem. As palavras ficaram no ar, profundas e verdadeiras. Os dias viraram semanas. Lucas realmente começou a trabalhar na casa de repouso. E Camila observava com ternura crescente como ele interagia com os idosos. Ele tinha jeito, paciência, gentileza genuína. Ela via o homem que ele era por baixo do sobrenome pesado e se apaixonava de novo um pouco mais a cada dia. Sandra melhorou com o dinheiro que Valéria tinha dado. Não fisicamente. Alguns danos são permanentes. Mas ela conseguiu pagar todas as dívidas, conseguiu comprar medicamentos melhores, conseguiu finalmente respirar sem o peso esmagador da pobreza. E numa tarde chuvosa, quando Camila visitava a mãe, Sandra pegou sua mão e disse: Filha, eu perdoei ela. Camila olhou para a mãe surpresa. Valéria, você perdoou? Perdoei. Não porque o que ela fez foi aceitável, mas porque carregar ódio estava me matando mais do que qualquer dívida ou dor física jamais poderia. Ela está tentando, realmente tentando. E isso é tudo que podemos pedir de alguém que cometeu erros. Foi essa conversa que finalmente quebrou a última resistência no coração de Camila. Se sua mãe, que tinha sofrido tão diretamente, podia perdoar, então ela também podia pelo menos tentar. Numa manhã clara, Camila acordou e soube. Soube que estava pronta.
Ela pegou o vestido que Beatriz tinha guardado por todos aqueles anos, o vestido feito com o suor e sacrifício de sua mãe, e ligou para Lucas. Vamos nos casar. Não um casamento grande. Não com centenas de pessoas. Apenas nós, minha mãe, sua mãe, Dona Irene e as pessoas da casa de repouso. Vamos nos casar no jardim do asilo, cercados pelas pessoas que nos ensinaram o que realmente importa. Lucas não precisou de 2 segundos para concordar. O dia chegou. Não era elaborado. Não tinha decoração cara ou fotógrafos profissionais. Mas tinha algo muito mais valioso. Tinha amor genuíno. Tinha perdão conquistado. Tinha comunidade. Camila desceu pelo pequeno caminho do jardim, usando o vestido que representava anos de sacrifício materno. Sandra estava na cadeira de rodas na primeira fileira, chorando de alegria. Valéria estava ao lado dela, e pela primeira vez, as 2 mulheres estavam de mãos dadas. Dona Irene oficiava a cerimônia, sua voz rouca, mas cheia de autoridade. Nós nos reunimos aqui não para celebrar um final feliz fácil, mas para celebrar algo mais precioso. A escolha diária de amar mesmo quando é difícil. A coragem de perdoar mesmo quando dói. A fé de que pessoas podem mudar se tiverem a humildade de tentar. Quando chegou a hora dos votos, Lucas pegou as mãos de Camila, lágrimas escorrendo livremente. Camila, você me mostrou que privilégio não é sobre o que você tem, mas sobre o que você faz com o que tem. Você me ensinou que força não está em nunca cair, mas em se levantar com graça. Eu prometo passar cada dia da minha vida honrando o presente que é amar você. Prometo ser parceiro, não salvador. Prometo ouvir, não apenas falar. E prometo que quando nossos filhos perguntarem como nos conhecemos, eu vou contar a verdade. Que você me salvou de me tornar algo que eu odiaria. Camila limpou as lágrimas antes de falar. Lucas, houve um dia em que eu achei que meu sonho tinha sido destruído, que nunca mais poderia confiar, nunca mais poderia amar sem medo. Mas você me mostrou que sonhos podem ser reconstruídos, que amor pode curar mesmo as feridas mais profundas. Eu prometo nunca deixar de lutar por nós. Prometo ser honesta mesmo quando a verdade dói. E prometo que vou te lembrar todos os dias de quem você escolheu ser quando teve a coragem de fazer diferente. Não houve momento de alguém se opõe dessa vez. Ninguém ousaria. E quando Dona Irene disse, pode beijar a noiva, o jardim explodiu em aplausos e lágrimas. Mas o momento mais poderoso veio depois, durante a pequena recepção. Valéria se aproximou de Camila, nervosa, segurando uma caixa pequena. Eu não sabia se deveria te dar isso, ela começou, mas achei que você deveria ter. Dentro da caixa estava uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava uma jovem Valéria, grávida, sorrindo para a câmera com esperança nos olhos. Atrás da foto, escritas com letra trêmula, estavam as palavras: para meu bebê, que você nasça num mundo mais gentil do que aquele que me fez. Eu guardei isso todos esses anos, Valéria explicou, sua voz quebrada. Era a única foto que eu tinha da gravidez. E eu queria que você soubesse que uma vez, há muito tempo, eu também sonhava com amor, com família, com bondade. Eu perdi esse caminho. Me perdi por décadas. Mas você e Lucas, vocês estão me ajudando a encontrar de volta. Camila olhou para a foto, para aquela jovem cheia de esperança que se tornaria tão cruel, e depois olhou para a mulher na sua frente, tentando arduamente ser melhor. Obrigada por compartilhar isso comigo, Camila disse suavemente. E Valéria, eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E segurar raiva só me machuca. Então eu te perdoo, e espero que você perdoe a si mesma também. Valéria desabou em soluços, e pela primeira vez, Camila a abraçou. Não foi um abraço de mãe e filha. Não ainda. Talvez nunca. Mas foi um abraço de 2 mulheres que tinham sobrevivido a tempestades e escolhido não deixar que a tempestade as definisse. A festa continuou até o sol se pôr, pintando o céu com as mesmas cores do amanhecer. E quando Camila e Lucas finalmente saíram, de mãos dadas, rumo ao começo de sua vida juntos, eles carregavam algo precioso. Não a ilusão de perfeição, mas a realidade de redenção. Dona Irene observou o casal partir, depois se virou para Sandra e Valéria, que estavam sentadas lado a lado. Vocês sabem o que eu aprendi em todos os meus anos?
a velha senhora disse. Aprendi que a história humana é uma série de escolhas. Escolhas de machucar ou curar, de repetir padrões ou quebrá-los, de deixar a dor nos destruir ou nos transformar. E hoje, eu testemunhei 3 gerações fazendo a escolha certa. Sandra sorriu, apertando a mão de Valéria. Nunca é tarde demais para recomeçar. Valéria assentiu, olhando para o céu onde o sol se punha. Nunca é tarde demais. E ali, naquele jardim simples de uma casa de repouso, cercadas por idosos que tinham visto a vida inteira passar, 3 mulheres que tinham sido quebradas por circunstâncias diferentes, escolheram algo revolucionário. Escolheram curar juntas. Porque no final, não importa onde a história começa. Importa como você escolhe continuá-la. E às vezes, apenas às vezes, os recomeços mais bonitos nascem das ruínas dos sonhos despedaçados. E este foi apenas o começo de muitos recomeços por vir.